Capítulo 15. Um relato das perseguições na Escócia durante o reinado do rei Henrique VIII. Assim como não havia lugar na Alemanha, na Itália ou na França em que houvesse ramos nascidos da mais frutífera raiz de Lutero, do mesmo modo a ilha da Grã-Bretanha apresentava também seus frutos e ramos. Entre estes havia Patrick Hamilton, um escocês nascido da alta nobreza, de sangue real, excelente caráter e 23 anos de idade, chamado Abade de Ferne. Saiu de seu país com 3 companheiros a fim de buscar uma educação religiosa e dirigiu a Universidade de Marburg, na Alemanha, a qual fora recém-fundada por Filipe I e Landgrave de Hesse. Durante sua residência ali, tornou-se íntimo daquelas eminentes luzes do Evangelho, Martinho Lutero e Filipe Melanchthon, cujos escritos e doutrinas o fizeram apegar-se fortemente à religião protestante. O arcebispo de St. Andrews, um papista regido ao saber dos procedimentos do senhor Hamilton, fez com que fosse preso e levado até ele. Depois de um breve exame sobre seus princípios religiosos, colocou o preso no castelo e ordenou que fosse confinado na parte mais repugnante da prisão. Na manhã seguinte, o senhor Hamilton foi levado ao bispo e a vários outros para ser interrogado. Os principais artigos expostos contra ele foram sua reprovação pública às peregrinações ao purgatório, às orações aos santos e pelos mortos, etc. Hamilton reconheceu esses artigos como verdadeiros, pelos quais foi imediatamente condenado a ser queimado. Para que sua condenação tivesse maior autoridade, fizeram com que fosse assinada por todos os que estavam presentes, e para tornar o número mais considerável possível, admitiram até mesmo a assinatura de meninos descendentes da nobreza. O fanático e perseguidor prelado estava tão ansioso pela destruição do senhor Hamilton que ordenou que sua sentença fosse executada na tarde do mesmo dia em que foi pronunciada. Ele foi conduzido ao local designado para a horrível tragédia e contou com a presença de um prodigioso número de espectadores. A maior parte da multidão não acreditava que se pretendia matá-lo, mas que tudo fora montado apenas para amedrontá-lo e assim fazê-lo abraçar os princípios da religião romana. Quando chegou à estaca, ajoelhou-se e por algum tempo orou com grande fervor. Depois disso, foi preso à estaca e a lenha foi colocada ao seu redor. Ao colocarem certa quantidade de pólvora debaixo de seus braços, atearam-lhe fogo pela primeira vez, queimando sua mão esquerda e um lado do rosto, mas sem causar maiores danos, nem incendiar a lenha posta à sua volta. Em consequência disso, mais pólvora e matéria combustível foram trazidas e incendiadas, de modo que, sendo acesa a lenha, ele clamou em alta voz: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Até quando as trevas dominarão este reino? E por quanto tempo tu sofrerás a tirania destes homens? O fogo que ardia lentamente o atormentava, mas ele suportou o tormento com admirável magnanimidade cristã. O que mais lhe causava dor era o clamor de alguns homens perversos provocados pelos frades, que a miúde choravam. Retrata-te, herege, invoca Nossa Senhora, dize salve Regina, etc. A quem respondia: afastai-vos de mim e não me perturbais, mensageiros de Satanás. Mas frade Campbell, o líder, ainda continuava a interrompê-lo, com insultos, dizendo: homem mau, que Deus te perdoe. Depois disso, impedido de prosseguir falando devido à violência da fumaça e à rapidez das chamas, entregou sua alma às mãos daquele que a deu. Esse fiel crente em Cristo sofreu o martírio no ano de 1527. Henry Forest, um inofensivo jovem beneditino, acusado de falar respeitosamente sobre Patrick Hamilton, foi lançado na prisão e, confessando-se a um frade, afirmou que achava Hamilton um bom homem e que os artigos pelos quais este fora condenado a morrer eram dignos de defesa.
Isso, revelado pelo frade, foi recebido como evidência, e o pobre beneditino recebeu a sentença de ser queimado. Enquanto era realizada uma reunião a respeito da maneira como seria executado, John Lindsay, um dos cavalheiros do arcebispo, ofereceu sua sugestão de que queimasse Friar Forest em uma adega, dizendo: pois a fumaça de Patrick Hamilton tem infectado a todos aqueles em quem soprou. A sugestão foi aceita e a pobre vítima morreu por asfixia antes de ser queimada. As próximas vítimas, a professor A Verdade do Evangelho, foram David Stratton e Norman Goulart. Quando chegaram ao lugar fatal, ambos se ajoelharam e oraram por algum tempo com grande fervor. Então se levantaram. Quando Stratton, dirigindo-se aos espectadores, exortou-os a deixar de lado suas noções supersticiosas e idólatras e aplicar seu tempo na busca da verdadeira luz do Evangelho, teria dito mais, não fosse impedido pelos oficiais que compareceram. Sua sentença foi então executada e eles alegremente entregaram suas almas ao Deus que as concedera, esperando, pelos méritos do grande Redentor, uma glória e ressurreição para a vida imortal. Foram martirizados no ano de 1534. Os martírios das duas pessoas acima mencionadas foram logo seguidos pelo do senhor Thomas Forret, que, por muito tempo, foi reitor da igreja Romisk, Quilo e Beverage, 2 ferreiros, Duncan Simpson, um padre, Robert Forrest, um cavaleiro. Todos foram queimados juntos na colina do castelo de Edimburgo, no último dia de fevereiro de 1538. No ano seguinte, os martírios das pessoas mencionadas anteriormente, 1539. Outros 2 foram presos sob suspeita de heresia, Jerome Russell e Alexander Kennedy, um jovem de cerca de 18 anos de idade. Esses 2, depois de algum tempo confinados na prisão, foram levados ao arcebispo para serem interrogados. No decurso do exame, Russell, sendo um homem muito sensato, argumentou com sabedoria contra seus acusadores, enquanto eles, em troca, faziam uso de linguagem demasiado opressiva. Terminado o exame, ambos foram considerados hereges, o arcebispo pronunciou a terrível sentença de morte a eles, foram imediatamente entregues ao poder secular para sua execução. No dia seguinte, foram levados ao local designado para serem mortos. No caminho, Russell, ao ver que seu companheiro parecia sofrer com temor em seu semblante, assim se dirigiu a ele: Irmão, não temas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A dor que devemos sofrer é breve e será leve, mas nossa alegria e consolação nunca terão fim. Então esforcemo-nos por entrar no gozo de nosso Mestre e Salvador, no mesmo caminho de retidão que ele tomou antes de nós. A morte não pode nos ferir, pois já foi destruída por ele, por cuja causa agora haveremos de sofrer. Quando chegaram ao local fatal, ambos se ajoelharam e oraram por algum tempo. Depois de serem presos à estaca e os feixes serem acesos, eles alegremente entregaram suas almas às mãos daqueles que as concedeu, na esperança de uma recompensa eterna nas mansões celestiais. Um relato de vida, dos sofrimentos e da morte do Sr. George Wishart, que foi estrangulado e depois queimado na Escócia por professar a verdade do Evangelho. Por volta do ano de 1543 do Nosso Senhor, havia na Universidade de Cambridge um mestre de nome George Wishart, comumente chamado de Mestre George do Bennett's College. Um homem de alta estatura e cabelos curtos que usava na cabeça uma boina redonda francesa da melhor qualidade. Julgava-se parecer melancólico por sua fisionomia. Barba preta e comprida, personalidade amigável, de boa reputação em seu país, Escócia. Cortês, humilde, amável, feliz em ensinar, desejoso de aprender e bem viajado. Vestia uma túnica de fris até os pés, um gibão preto de fustão milanês, calças pretas, lilás, lisas, uma camisa de tecido rústico, fitas brancas e abotoaduras nos punhos. Era um homem modesto, circunspecto, temente a Deus, que odiava a cobiça, pois era dotado de uma caridade infinda, praticando-a noite e dia.
Abstinha-se de uma refeição em 3 e jejuava um dia em 4. Na maioria das vezes, exceto caso precisasse tomar algo para fortalecer o corpo. Dormia sobre um amontoado de palha e grossos lençóis de lona, que ao trocar dava a alguém. Costumava manter ao lado da cama uma banheira de água, na qual se banhava, quando seus alunos já dormiam e as velas estavam apagadas e tudo quieto. Amava-me ternamente e eu a ele. Ensinava com grande modéstia e seriedade, de modo que alguns alunos o consideravam severo e desejaram matá-lo, mas o Senhor foi sua defesa. Após a devida correção diante de tal maldade, por boa exortação, os emendou a seguir seu caminho. Houvesse o Senhor o deixado para mim, seu pobre menino, para que pudesse terminar o que havia começado, pois foi para a Escócia com vários da nobreza para elaborar um tratado com o rei Henrique. Em 1543, o arcebispo de St. Andrews fez visitas a várias partes da sua diocese, durante as quais muitas pessoas em Perth foram denunciadas por heresia. Entre estes foram condenados a morrer William Anderson, Robert Lamb, James Finlayson, James Hunter, James Reveleson e Ellen Stark. As acusações feitas contra essas pessoas foram as seguintes. Os 4 primeiros foram acusados de haver pendurado a imagem de São Francisco, pregar chifres de carneiro em sua cabeça e amarrar uma cauda de vaca em seu traseiro. A principal razão, porém, pela qual foram condenados foi terem se regalado ao comer um ganso em dia de jejum. James Reveleson foi acusado de ter decorado sua casa com a tríplice coroa esculpida em madeira, que o arcebispo imaginou ter sido feita como forma de escárnio ao seu cardeal. Ellen Stark foi acusada de não nutrir o hábito de orar à Virgem Maria, principalmente durante o período em que estava grávida. Diante dessas acusações, todos foram considerados culpados e imediatamente receberam uma sentença de morte. Os 4 homens, por comerem o ganso, há de serem enforcados, James Reveleson há de ser queimado e a mulher, com seu bebê, a quem ainda amamentava, a ser colocada em um saco e afogada. Os 4 homens, com a mulher e o filho, foram mortos ao mesmo tempo, mas James Reveleson foi executado somente alguns dias depois. Os mártires foram carregados por um grande grupo de homens armados até o local da execução, pois temiam uma rebelião na cidade caso não dispusessem de homens de guerra, que era o comum para os ladrões, a fim de fazer sua causa parecer mais odiosa às pessoas. Então, confortando e assegurando uns aos outros de que haveriam todos de jantar juntos no reino dos céus naquela noite, entregaram-se a Deus e morreram fielmente no Senhor. A mulher desejava sinceramente morrer com o marido, mas isso não lhe foi permitido. Contudo, seguindo-o até o local da execução, ela o confortou, exortando-o a perseverar com paciência por amor de Cristo. E despedindo-se dele com um beijo, disse: Marido, regozija-te, pois vivemos juntos muitos dias alegres. Mas esse dia em que haveremos morrer será o mais alegre de todos para nós dois, pois nos alegraremos para sempre. Portanto, não lhe darei boa noite, porquanto logo nos encontraremos com alegria no reino dos céus. Depois disso, a mulher foi levada para o lugar onde seria afogada. Carregava consigo uma criança de peito, mas isso não comoveu os corações impiedosos dos inimigos. Então, após entregar seus filhos aos vizinhos da cidade, por amor a Deus, e o bebê à sua cuidadora, selou a verdade com a sua morte. Desejoso de propagar o verdadeiro evangelho em seu próprio país, George Wishart deixou Cambridge em 1544 e, ao chegar à Escócia, primeiro pregou em Montrose, depois em Dundee. Nessa última cidade, fez uma exposição pública da Epístola dos Romanos, a qual abordou com tanta graça e liberdade que, sobremodo, alarmou os papistas. Em consequência disso, por instigação do cardeal Beaton, arcebispo de St. Andrews, Robert Mill, homem principal de Dundee, foi à igreja onde Wishart pregava e, no meio de seu discurso, ordenou-lhe publicamente que parasse de perturbar a cidade, pois estava determinado a impedir que o fizesse. O repentino repúdio surpreendeu Wishart,
que após uma breve pausa, olhando com tristeza para o homem e para a plateia, disse: Deus é testemunha de que nunca tive a intenção de vos importunar, mas vos confortar, pois o vosso incômodo dói mais em mim que em vós mesmos. Contudo, estou certo de que recusar a palavra de Deus e afastar de vós o seu mensageiro não os preservará da angústia, antes os trará para ela. Porquanto Deus vos enviará ministros que não temerão fogo nem exílio, ofereci a vós a palavra da salvação. Com minha vida no risco, permaneci entre vós, mas agora me recusais. Devo deixar que minha inocência seja declarada por meu Deus. Se tiverdes longa prosperidade, não sou guiado pelo Espírito da verdade, mas se dificuldades inesperadas vierem sobre vós, reconhecei a causa e voltai-vos para Deus, que é gracioso e misericordioso. Pelo que, se não voltardes no primeiro aviso, ele vos visitará com fogo e espada. No final desse discurso, deixou o púlpito e se retirou. Depois disso, dirigiu-se para o oeste da Escócia, onde pregou a palavra de Deus, que foi recebida com alegria por muitos. Pouco tempo depois, o Sr. Wishart recebeu informações de que a praga havia eclodido em Dundee. Tudo começou 4 dias depois de ser proibido de pregar naquela cidade, e a praga se levantou de tal forma que era quase inacreditável o número de mortos no período de 24 horas. Quando tais notícias lhe foram dadas, apesar da insistência de seus amigos em detê-lo, decidiu ir para Dundee dizendo: eles agora estão em dificuldades e precisam de consolo. Talvez esta mão de Deus os faça agora enaltecer e reverenciar a palavra dele, a qual tão pouco estimavam antes. Com alegria foi recebido pelos piedosos. Escolheu o portão leste para o local de sua pregação, de modo que os sãos estavam do lado de dentro e os doentes do lado de fora do portão. Retirou seu texto das seguintes palavras: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Nesse sermão levou-os a meditar principalmente no benefício e no conforto da palavra de Deus, no juízo que sucede o desprezo ou a rejeição dela, na liberdade contida na graça de Deus para todo o seu povo e na felicidade dos seus eleitos, a quem ele toma para si deste mundo miserável. O coração de seus ouvintes foi tão elevado ao céu pela divina força desse discurso que nem mesmo se importaram com a morte, mas antes julgaram mais felizes os que haveriam de ser chamados, pois não sabiam se teriam tamanha consolação caso voltasse para eles. Depois disso, a praga abrandou. Ainda assim, em meio à situação, o Wishart visitava constantemente aqueles que se encontravam em estado gravíssimo e os confortava com suas exortações. Quando se despediu do povo de Dundee, disse que Deus estava prestes a extinguir a tal praga e que agora fora chamado para outro lugar. Partiu dali para Montrose, onde às vezes pregava, mas passava a maior parte do tempo em meditação e orações íntimas. Dizem que antes de deixar Dundee e enquanto esteve envolvido na obra de amor, tanto para com os corpos quanto para com as almas dos pobres e aflitos, o cardeal Benton convocou um terrível sacerdote chamado John Wigton para matá-lo. Assim ocorreu a tentativa de execução. Um dia após o término do sermão de Wishart e a partida do povo, um sacerdote se pôs a aguardá-lo ao pé da escada, com uma adaga nua em sua mão, sob o vestido. Mas o Sr. Wishart, com um olhar expressivo e penetrante, observando o sacerdote sair do púlpito, disse-lhe: meu amigo, o que desejas? E imediatamente, batendo a mão na adaga, pegou-a dele. O sacerdote, terrorizado, caiu de joelhos, confessou sua intenção e implorou por perdão. Logo correu a notícia e, chegando aos ouvidos daqueles que estavam doentes, gritaram: entrega-nos o traidor, ou o levaremos à força. E invadiram pelo portão. Mas Wishart, segurando o sacerdote nos braços, disse: tudo o que o machuca me machucará, pois ele não me causou nenhum dano, antes fez-me bem, ensinando-me a ter mais atenção no futuro. Por meio de tal conduta, apaziguou o povo e salvou a vida do perverso sacerdote. Logo após seu retorno a Montrose, o cardeal conspirou novamente sua morte, fazendo com que lhe fosse enviada uma carta como que escrita por seu amigo próximo, o Lord de
Kenner, na qual pedia que o visitasse com a máxima urgência, pois fora acometido por uma doença repentina. Enquanto isso, o cardeal havia providenciado que 60 homens armados ficassem à espreita a 1,5 milha de Montrose, a fim de matá-lo quando passasse por ali. A carta chegou à mão de Wishart por meio de um menino, que também lhe trouxe um cavalo para que iniciasse a jornada. Wishart, acompanhado por alguns honrados homens, seus amigos, seguiu a viagem, mas algo em particular lhe veio à mente, de modo que decidiu voltar. Quando lhe perguntaram a causa, respondeu: "Não irei. Fui proibido por Deus de fazê-lo, pois tenho certeza de que há traição. Vão alguns de vós até lá e me digam o que encontraram." Conforme acordado, seguiram viagem e descobriram o plano. Voltando às pressas, contaram tudo ao Sr. Wishart, que disse: "Sei que terminarei minha vida pelas mãos daquele homem sedento de sangue, mas não será dessa maneira." Pouco tempo depois deixou Montrose e seguiu para Edimburgo, a fim de propagar o evangelho naquela cidade. Com esse propósito, se alojou junto a um irmão fiel chamado James Watson, de Inner Gowrie. No meio da noite, levantou-se e se dirigiu para o jardim, quando 2 homens o ouviram passar e o seguiram em silêncio. No jardim, caiu de joelhos e orou por algum tempo com intenso fervor. Depois, se levantou e voltou para a cama. Aqueles que o haviam seguido, fingindo estar alheios ao que ocorrera, aproximaram-se dele e perguntaram onde estivera. Ele, por sua vez, não respondeu. No dia seguinte, importunaram-no, pedindo que lhes respondesse, dizendo: "Sê sincero conosco, pois ouvimos teus gemidos e vimos tuas expressões." Então, com um semblante abatido, disse: "Preferia que estivesses em vossas camas." Mas nada os fazia parar de insistir em pressioná-lo a contar-lhes algo ao que disse: "Eu vos direi o que pedis. Estou certo de que minha guerra está chegando ao fim. Portanto, orai comigo a Deus, para que eu não vacile quando a batalha se intensificar." Logo depois, o cardeal Beto, arcebispo de St. Andrews, sendo informado que o Sr. Wishart estava na casa do Sr. Cockburn de Ormiston, em East Lothian, solicitou ao regente que ordenasse sua prisão. Desse modo, após muito persuadi-lo, acabou por ceder, mesmo que contra a própria vontade. Em consequência disso, o cardeal imediatamente deu início ao julgamento de Wishart, contra quem foram exibidos nada menos do que 18 artigos. O Sr. Wishart respondeu a cada um deles com tamanha compostura, de forma tão culta e clara, que muito surpreendeu a maioria dos presentes. Após o término do interrogatório, o arcebispo tentou persuadir o Sr. Wishart a se retratar. Ele, porém, estava fundamentado em seus princípios religiosos com tanta firmeza e iluminado pela verdade do Evangelho, com tanta intensidade, que não pôde ser de modo algum demovido. Na manhã de sua execução, aproximaram-se dele 2 frades do cardeal. Um deles o vestiu com um casaco de linho preto, enquanto o outro trazia vários sacos de pólvora, os quais amarraram em diferentes partes do seu corpo. Assim que se achegou à estaca, o carrasco colocou uma corda em seu pescoço e uma corrente em seu tronco, quando caiu de joelhos e exclamou: "Ó tu, Salvador do mundo, tende piedade de mim. Pai do céu, entrego meu espírito nas tuas santas mãos." Depois orou por seus acusadores, dizendo: "Peço-te, Pai do céu, que perdoes aos que, por ignorância ou maldade, forjaram mentiras contra mim. Eu os perdoo de todo o coração. Peço a Cristo que perdoe aqueles que me condenam por ignorância." Então foi preso à estaca. Ao acenderem a lenha, imediatamente atearam fogo também à pólvora amarrada a ele, que explodiu em chamas e fumaça. O governador do castelo, que se encontrava tão perto que acabou chamuscado pelo fogo, exortou Marte, em poucas palavras, a ter bom ânimo e a pedir perdão a Deus por suas ofensas. Ao que o Wishart respondeu: "As chamas de fato atormentam meu corpo, mas de modo algum destruíram meu espírito. Aquele, porém, que agora com tanta altivez me observa de sublime trono," dirigindo-se ao cardeal, "em breve haverá de ser derrubado com grande ignominia, embora agora se revestele em seu poder." Tal previsão foi logo cumprida. O carrasco, seu atormentador, ficou de joelhos e disse:
Senhor, peço que me perdoes, pois não sou culpado da vossa morte. A quem ele respondeu, vem até mim. Ao fazê-lo, o carrasco Isharte beijou-lhe a face e disse, eis aqui um sinal de que te perdoo. Meu amigo, exerce teu ofício. Então colocaram-no no patíbulo e o penduraram, depois o queimaram até tornar-se pó. Quando o povo contemplou tamanho tormento, não pôde conter o piedoso clamor e as queixas diante do massacre desse inocente cordeiro. Não muito tempo depois do martírio do bem-aventurado homem de Deus, mestre George Wishart, morto por David Bento, no primeiro dia de março de 1546, foi morto esse sangrento arcebispo e cardeal da Escócia dentro do próprio castelo de St. Andrews, pela justa vingança do poderoso juízo de Deus às mãos de Leslie e outros senhores, que pelo Senhor despertados, atacaram-no de assalto e o assassinaram em sua cama no último dia de maio daquele mesmo ano, enquanto gritava, não, não, não me mateis, sou um sacerdote, e assim como um carniceiro viveu e como um carniceiro morreu. Passaram-se 7 meses ou mais antes que fosse sepultado, até que finalmente, como carniça, foi enterrado em um montouro. O último a sofrer o martírio na Escócia pela causa de Cristo foi Walter Mill, que foi queimado em Edimburgo no ano de 1558. Em sua juventude havia viajado pela Alemanha e ao retornar foi ordenado sacerdote da igreja de Lunham, em Angus, mas sendo denunciado por cometer heresia, na época do cardeal Beaton, foi forçado a abandonar seu cargo e fugir. No entanto, logo foi preso e encerrado na prisão. Ao ser interrogado por Sir Andrew Oliphant se renunciaria às suas opiniões, respondeu que não o faria, dizendo que preferia perder mais de 10.000 vidas antes de abandonar uma partícula dos princípios celestiais que havia recebido do sufrágio de seu bendito Redentor. Como consequência, a sentença de condenação foi imediatamente proferida contra ele e então foi levado à prisão para ser executado no dia seguinte. Esse corajoso crente em Cristo tinha 82 anos de idade e encontrava-se extremamente enfermo, de modo que se supunha que mal podia ser ouvido. No entanto, quando foi levado ao lugar da execução, expressou suas convicções religiosas com tanta coragem e, ao mesmo tempo, tanta compostura que surpreendeu até mesmo seus inimigos. No instante em que foi preso à estaca e atearam fogo à lenha, dirigiu seus espectadores da seguinte maneira: o motivo pelo qual sofro hoje não é nenhum crime, embora eu me reconheça um pecador miserável. Antes, sofro apenas pela defesa da verdade, tal como ela é em Jesus Cristo, e louvo a Deus que me chamou por sua misericórdia, para selar a verdade com a minha vida. Como a recebi dele, voluntária e alegremente, a ofereço à sua glória. Portanto, se esperais escapar da morte eterna, não sejais mais seduzidos pelas mentiras do trono do Anticristo, mas dependei somente de Jesus Cristo e de sua misericórdia, para que sejais libertos da condenação. E acrescentou que confiava ser ele o último a sofrer a morte na Escócia por motivos religiosos. Assim, esse piedoso cristão renunciou alegremente à própria vida em defesa da verdade, do Evangelho de Cristo, sem duvidar de que seria feito participante de seu reino celestial.